Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou Diogo da Graça, aqui do estado de Sergipe. Sou pastor regional da Assembleia de Deus, PSR. Cheguei no Evangelho em 1999 e de lá para cá tenho servido ao Senhor Jesus com alegria e tenho identificado quão a igreja tem sofrido mudanças, mutações ao longo da história. É bem verdade que sofremos mutações, mudanças benignas, coisas que veio para melhorar, como por exemplo o aprendizagem cada vez mais melhorou, os teólogos avançaram e é muito importante para o evangelho. Mas vimos também que a igreja tem sofrido e tem sofrido um declínio espiritual. Eu me lembro do que aconteceu em Ezequiel, quando ele viu a glória do Senhor se afastando do templo. E vimos que chegou o ponto de Israel, está lá em Ezequiel capítulo 37, está chamado Vale de Ossos Secos, um estado deplorável da igreja de Cristo. Olha, hoje a gente vimos que a igreja de Cristo caminha para esse estágio. Eu me lembro que o Senhor Jesus já avisara: cuidado com os falsos profetas que hão de vir, disse ele. E eu costumo dizer que agora, em pleno 2025, os falsos profetas já estão entre nós. O que é que nós temos visto e temos acompanhado? Aquilo que o irmão Paulo ensinou, dizendo: pregue a palavra, resista, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Mas a gente vimos que muita gente passou a comercializar. Empresas identificou que o meio evangélico ficou renda, deu rendabilidade, deu lucro e isso ficou muito perigoso. Não que eu seja contra de alguém ser abençoado, não que eu seja contra de um homem de Deus, a mulher de Deus ser honrado. Não, não é isso. O que me preocupa é o mercantilismo, é o comércio exacerbado dentro da igreja. O meio gospel, como é chamado, até o nome mudou, virou um mercado. Isso é preocupante. A igreja precisa urgentemente de uma reforma profunda. Vimos homens que se dizem de Deus sentar no trono e perder o temor e o temor ao Senhor Jesus. Vimos verdadeiros Saúls que não larga o trono por nada. Já foram rejeitados pelo Senhor, mas mesmo assim insiste. Que Deus tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da igreja. Mas a igreja brasileira precisa urgentemente passar por uma reforma. Nunca teve tantos escândalos como temos nos dias de hoje. Nunca teve tanta calúnia, verdade, tantas defamações e tantos assuntos verídicos que têm acontecido no meio da igreja. Nunca se comercializou a fé como está se comercializando nos tempos de hoje. Não é lícito que um pastor, um homem que se diz de Deus, um homem que prega o céu, que vai morar no céu, das suas finanças, sim, ele pode ter fazenda, carrões, mansões e avião. Mas na obra do Senhor não é lícito. Não é lícito andar de Rolex de 300 mil. Não é lícito andar de avião que custa 55 milhões de dólares, entre outras coisas. Olha, a igreja do Senhor Jesus é santa, é perfeita. E nós estamos cuidando dela. Estamos cuidando dela para um dia nos encontrarmos com o noivo. Como estamos cuidando dela? Se eu estou enriquecendo de forma ilícita. E quando a gente olha, vimos eles irmãos passando dificuldade, morando em palafita, vivendo de salários mínimos, outros vivendo de Bolsa Família. Será que isso é igreja? A Bíblia diz que a igreja primitiva crescia na comunhão, na divisão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos. Mas vimos hoje uma igreja egoísta, egocêntrica. Olha, pastor, você está sendo duro. Eu não estou generalizando, porque generalizar é perigoso. Tem muitos homens e mulheres de Deus, tem, mas temos um grupo de pessoas que tem profanado a noiva. Está faltando João Batista. O que tem muito é Salomé. O que tem muito é pessoas agredindo, violentando a noiva do Cordeiro. Quando aquela cantora, Aimee, saiu com aquela música, Evangelho de Fariseu, doeu, tocou na ferida de muitos. E muitos fizeram o quê? Atacaram. Muitos fizeram o quê? Falaram mal dela. Muitos fizeram o quê? Começou a atacar ela violentamente. Sabe por quê? Porque doeu.
Começou a dizer que era caso político, era isso, era aquilo outro, e nada mais era, apenas uma jovem usada pelo Senhor Deus para colocar o dedo na ferida da igreja. E Deus avisando, Jesus está voltando. Eu preciso que o povo seja santo, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Eu não consigo imaginar que a igreja cresça, desenvolva, sem que a igreja observe alguns pilares. Exemplo, como é que a igreja chega em uma região e não há uma transformação social? Como é que a igreja chega numa região e é para beneficiar apenas um grupo de famílias? Não, a igreja é embaixada de Deus na terra para ser modificado aquela região, para ser modificado vidas, famílias serem alcançadas no poder do nome do Senhor Jesus. Mas quando alguém pode dizer para mim que vive da fé, que vive por fé, que fala de Jesus, e se você chama para pregar, ele cobra 15, 20 mil. Passagens, hospedagem, 5 estrelas e etc. Como é que alguém diz que proclama o nome do Senhor Jesus e vai morar no mesmo céu? E se você chama para cantar, é 50, é 200, é 300 mil. Olha, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está errada que não está certo. E Jesus tem avisado. Jesus tem tirado vários reis do trono. Jesus tem reprovado vários reis. Perceba, onde estão os milagres da igreja? Me diga onde está. Qual foi a última vez que você viu um batismo verdadeiro com o Espírito Santo? Quando foi a última vez que você viu um cego enxergar de verdade? Quando foi a última vez que você viu um coxo se levantar? Os milagres sumiu. Será que foi Jesus que mudou? Não. Jesus não mudou. Ele continua sendo santo, perfeito. Quem foi que mudou? Quem tem mudado é a eclésia. Quem tem mudado somos nós. Quem tem se curvado ao pecado somos nós. Por isso estamos vendo igrejas inclusivas. Por isso estamos vendo o pecado se proliferando cada vez mais dentro da igreja. Pegamos muitas das vezes, barramos um mosquito e deixamos passar um elefante. Os púlpitos estão contaminados. Os altares estão contaminados, cheios de artistas, para não falar de maçons. Sim, para não falar de levianos, para não falar de facções, facções religiosas. E onde está Jesus? Onde está o evangelho puro e genuíno? Jesus está gritando, Jesus está dizendo assim: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, ele ouvirá dos céus. É preciso se convertermos do caminho. Por isso, o Senhor falou ao meu coração e eu estou compartilhando com você que está do outro lado me ouvindo. Olha, de forma clara, objetiva e direta, a igreja precisa passar por uma grande reforma. O que está acontecendo é um grande esfriamento espiritual em toda parte. Países onde a igreja tem fechado, me assustou. Até os Estados Unidos, igreja tem fechado as portas. Reino Unido, igreja tem fechado as portas. Brasil, crescemos quilômetros de distância e em profundidade menos de um palmo. Então, é hora de reformarmos a igreja brasileira e mundial. Porque Jesus está nas portas. Estamos vivendo as dores do parto. É os princípios das dores. Seremos a geração, se não morrermos cedo, que vamos passar pelo arrebatamento da igreja. Eu não sei se é com 10, com 1 ano, com 20 ou com 30, mas Jesus vai voltar. Me desculpe se eu lhe ofendi, mas nada mais sou que um mensageiro do Senhor. E eu preciso falar aquilo que o Senhor me incumbe. Até porque, quem sou eu? Apenas um caco de barro, apenas um vasinho. E o Senhor mandou falar. Então, cada um pega a sua parte. Começando por mim, porque preciso, porque senão fico também. Shalom, Adonai, Deus abençoe sua casa. Compartilhe esse vídeo para que chegue em muitos lugares.